A gente traz hoje para você vários temas e todos os temas pedidos. Isso é muito bacana, né, gente? Olha só, hoje nós teremos aqui uma pessoa que fala sobre um assunto muito interessante. Aposentou, estar ou não estar novamente com a carteira de trabalho. Isso é muito legal, porque a gente não sabe o que fazer, a gente fica perdido, né? Teremos aqui também hoje o Chá com Elas, com a Érica, que foi fantástico e lindo. Eu tive a oportunidade de participar. E teremos também um dia de beleza com Ed Alves. Nós fomos lá filmar. Samuel e Edith Fraga trouxeram pra gente o melhor desse dia. Este é o programa Simplesmente com Elusa Xavier e ele já está no ar. Olha só, hoje eu trouxe aqui no programa o Dr. Wellington Altoeri, que é advogado, porque muitas pessoas têm pedido para falar sobre um assunto que é muito interessante. Você aposenta e aí? Continua com a carteira assinada? Trabalha sem carteira assinada? Enfim, ele vai falar um pouquinho sobre isso aqui para a gente entender o que a lei nos permite, assim como empregadores e empregados, né? Doutor, primeiro eu gostaria de agradecer. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu sei que sua vida é toda corrida, né? Mas você tirou um tempinho. É, a vida é corrida, mas coisas importantes tem que tirar um tempo, né? E a gente que agradece aqui, seu programa tem muita audiência, é uma oportunidade para falar e espero que a gente consiga esclarecer tudo que as pessoas desejarem aí. Vamos lá então. Olha só, aposentei. E aí? Quero continuar trabalhando. Geralmente até mais assim, empregada doméstica, que elas ficam nessa dúvida, né? E aí? Hoje pela atual legislação, e já não de hoje, mas de bastante tempo, a aposentadoria não tem mais qualquer vinculação com o contrato de trabalho, contrato de emprego. Então você pode aposentar e continuar trabalhando normalmente, você vai ter todos os direitos, todas as vantagens, como se não aposentado estivesse. Ok. A única diferença é que se você continuar com carteira assinada, você tem que continuar contribuindo para a Previdência Social. Então o regime você continua no regime obrigatório, que a gente chama. E aí você continua contribuindo para a Previdência Social. Muitas pessoas, ao aposentar, né, encerram um vínculo de emprego até pela situação de não continuar contribuindo pela Previdência Social, porque não lhe traz grandes vantagens permanecer na contribuição da Previdência Social. Então, e hoje a legislação trabalhista, a partir de dezembro de 2017, traz a possibilidade do contrato autônomo. Então você pode contratar de forma autônoma. Isso acaba sendo uma vantagem, Elusa, tanto para o empregador quanto para o empregado. Porque o INSS, ele traz o regime do INSS é um regime retributivo. Ou seja, você contribui a sua vida toda para depois você ser ressarcido desse valor no período da sua aposentadoria. Essa é a grande situação da reforma da Previdência aí, né? Porque o Estado entende que ele está retribuindo mais do que ele está recebendo. Então tem que equilibrar esses fatores. Então muita gente, quando termina os 35 anos que ele aposenta por tempo de contribuição, por exemplo, ele entende, poxa, mas eu contribuí durante 35 anos, eu fiz a minha parte, aí eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar contribuindo por algo que não vai me trazer benefício algum. Sem necessidade, tá? Sem necessidade? Então essa que é a pergunta. E aí hoje tem algumas saídas. Bom, e aí? Aí eu pergunto o seguinte, essa pessoa que me mandou pedindo que eu trouxesse alguém para falar aqui, ela está numa situação assim, se acontecer de a pessoa ter um acidente de trabalho, está aposentada, não contribui mais com a carteira, mas está trabalhando. E aí? Bom, se ela está aposentada, ela não vai fazer grande diferença se ela tem a carteira assinada ou não. Porque com carteira assinada, se ela ficar afastada, ela não pode acumular os benefícios. Então ela vai continuar recebendo a aposentadoria do mesmo jeito. Olha isso, você lá de Liares que mandou a pergunta. Tá aí, exatamente. Agora, se você tem a carteira assinada, não vai gerar grande diferença, né? Se você não tem a carteira assinada, da mesma forma, você vai continuar recebendo sua aposentadoria do mesmo jeito e nas mesmas circunstâncias. O que
tem uma variação de você ter a carteira assinada ou não ter a carteira assinada é por os aspectos trabalhistas, né? Então, exemplo, se você tem a carteira assinada, você ficou com alguma sequela, você sofreu algum dano irreversível, você pode ingressar na justiça pedindo danos morais contra o seu empregador. Se você não tem a carteira, se você é autônomo, se você por alguma maneira, não só acidente de trabalho, mas um acidente comum, você vai ter que buscar aquela pessoa que foi o causador do dano para buscar a indenização. Bacana isso, hein? Muito interessante a gente ouvir isso, sabe por quê? Porque a gente, tanto o empregador quanto o empregado, ele fica nessa dúvida, não é verdade? Ele não sabe como se posicionar. Ok, então vamos lá. Às vezes acontece da pessoa ter essa dúvida. Quem melhor procurar? Um contador? Um advogado? Como é que a pessoa faz? E agora, o que eu vou fazer? Então, todos os assuntos relacionados à Previdência Social, principalmente agora, ele tem um aspecto contábil quando é a empresa. Mas normalmente, quando é uma demanda contra o INSS, procurar saber os seus direitos, o ideal é procurar um advogado. Porque hoje, especialmente com a reforma agora da Previdência, que foi aprovada na Câmara recentemente, né, e agora vai para o Senado. Vai ser julgado, Vai ser julgado. Então, existem muitas mudanças que ocorrerão nesse ínterim, né? Então, o advogado ele vai estar, princípio, mais apto a falar e a tomar as providências judiciais necessárias e cabíveis. De certa forma, Elusa, hoje, mesmo sem a reforma, existem muitos direitos dos trabalhadores em relação à Previdência que estão sendo sonegados pelo INSS. Então, demais. O INSS, por exemplo, é difícil reconhecer um trabalho rural. Dificilmente ele reconhece um trabalho rural. Então, para quem na infância, nós ainda somos de uma geração, quem está chegando para aposentar hoje, boa parte deles trabalhou na roça quando era criança. Né? Então saiu do interior, trabalhou lá até casar, na economia familiar com os pais e tal, saiu para casar ou continuou depois e depois virou um trabalhador urbano. Ele era um trabalhador rural, sem vínculo de emprego, né? Sem necessidade de contribuir para a Previdência Social. Então ele era um trabalhador rural que ele estava à margem, ele não tinha provas sobre aquele trabalho. Entendi. Quando ele chega no INSS lá no final da vida para aposentar, o INSS não reconhece aquele período rural. E aí você precisa levar uma série de documentos, levar o que a gente chama de indícios. Para né? provar que você efetivamente. Então você vai lançar a mão de gravações, você vai lançar a mão... Caderninho que paga. Caderninho de pagamento lá no armazém. Você vai lançar a mão, por exemplo, do seu boletim escolar, né, que vai apontar que seu pai é rural, da sua certidão de casamento, que vai estar lá lavrador, lavradora, né? Do tiro de guerra, como é que é? O certificado do tiro de guerra, né? E qualquer outro documento que comprova que você efetivamente laborava no meio rural. E, além disso, as testemunhas. Verdade, né? Doutor. Então, as pessoas podem ficar tranquilas, nada de muita preocupação, de, meu Deus, será que vai ser aberto processo? Não, pode procurar um advogado, olhar direitinho e ver como fazer. Pode procurar. Inclusive, a melhor coisa, se eu tivesse, o conselho que eu dei, por exemplo, os meus irmãos mais velhos, para as pessoas que são meus amigos nessa idade de entre 40, 50, 55, 60 anos, é que procure um advogado para fazer um planejamento previdenciário. Bacana. O que é esse planejamento previdenciário? Vai analisar essa questão rural, vai analisar, por exemplo, se você trabalha numa atividade especial, porque a atividade especial, você multiplica o seu tempo de contribuição por 1,4. Então, se você trabalha 10 anos, equivale a 14 para a Previdência. Então, olha o salto que você dá aí. Procure, então, um advogado, não é isso? Exatamente. A gente tem que ir para o intervalo. Capacitado, né? Não adianta procurar quem não é capacitado. É verdade, alguém que saiba do que vai falar. Eu queria te agradecer muito. Foi um prazer ter você aqui mais uma vez. Muito obrigada. Estamos aí. Precisando da gente, sempre à disposição. A gente vai para o intervalo, já nós estaremos de volta. Não saia daí, porque a gente tem um assunto muito bacana, que é o Café com Elas.